pedido de gravação, espero que todos aceitem. Quando eu vou falando, ok. Deixa-me lá só controlar o número de participantes. Vou colocar alguém para provar. Carlos, posso colocar como co-anfitrião. Então, peço ao Carlos, à medida que vai recebendo os pedidos de entrada, vai aprovando, porque eu vou fazer slideshow e posso não conseguir visualizar os pedidos. Concordado, Carlos? Sem problemas. Ok. Então, eu vou para o slideshow. Provavelmente não é de conseguir ver. As pessoas vão pedindo entrada. Ok. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este tema. Antes de mais, pedir desculpas pelo nome do tema, vinha homossexualismo, mas é homossexualidade, porque o homossexualismo remete à doença e já foi retirado disso pela OMS e por várias instituições de psicologia. O termo correto é homossexualidade. Isto não é uma aula, nem uma dica do que é correto, mas é mais uma discussão e também para alguém discutir tem que sempre ser ideia porque que os outros têm uma posição, porque que os outros não têm outra posição. Então é importante que cada um sempre defenda a sua posição baseado no entendimento do outro, não somente decidirmos com base numa única convicção. Bom, quando falas de homossexualidade, ou errado como foi apresentado antes o homossexualismo, não é só relacionado ao sexo, mas relacionado à própria atração, tanto emocional, estética e também física, que é o mais conhecido e é mais relacionado com o termo homossexualidade. E a homossexualidade também não foge muito de outras opções sexuais, é das principais opções sexuais, desde o heterossexual, depois temos o bissexual e temos o homossexual. Também, alguns definem como uma atração espiritual do mesmo sexo, vem do termo homos, igual, sexo de sexo, e foi primeiramente descrito por um húngaro em 1868. E a homossexualidade não é algo novo, mas é algo muito antigo, só foi cada vez mais categorizado e melhor definido com o passar do tempo. E é algo relacionado com as espécies, não só com o ser humano, mas também com outras espécies de mamíferos, aves, e também fala-se de platermíntos. Platermíntos são aquele grupo que envolve tênias e outras classificações de animais não mamíferos. Também envolve experiências afetivas que não só sexual, ou a gente pensa sempre em relação sexual, mas também a questão afetiva de um indivíduo mesmo sem ter uma atração afetiva ou uma associação afetiva por um ou outro do mesmo sexo, de modo que queira também ter uma relação sexual. O termo também, como sempre conhecido, é prática de atos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo. Quando trata-se do sexo masculino, é usualmente referido como gay, quando é sexo feminino, como lésbico. E não se tem um número certo, porque por causa de toda essa questão de discriminação, estigma, nunca sabe ao certo qual é o número correto ou a percentagem, mas estima-se que entre 2% a 13% de indivíduos a nível mundial sejam homossexuais. E que também 5.000 espécies, não só o homem, também existe homossexualidade nessas outras espécies. Mas está confirmado em 500 delas. Estima-se 5.000, mas está confirmado em 500 delas. Bom, esse slide é mesmo para, antes de introduzir a história, mostrar que a homossexualidade não vem de hoje.
discute-se muito, mas é algo muito antigo. Temos a primeira gravura à esquerda, é o registro de uma união sexual no tempo dos egípcios, em que tem um par que é retratado durante um beijo. É a mais íntima pose da arte egípcia, em que aqui não se vê, mas na imagem geral tem outros indivíduos que supõem que são herdeiros deste par homossexual. Temos a segunda imagem, que é uma mulher ali na janela espionando um casal de homens amantes. Isso na dinastia Qing, na China. Temos também a última imagem, um homem romano penetrando ou tendo relação sexual com um jovem, possivelmente, acredito que seja um escravo, na primeira metade do primeiro século, do século I. Bom, esta é uma introdução da história. Também conhecemos que o Código Hammurabi, que vem das leis babilônicas do tempo da Mesopotâmia, considerava a homossexualidade como um sinal de virilidade. E também o Código Hammurabi, as leis do Hammurabi, fazem referência à homossexualidade como algo não condenável e também não aceitável, mas que pode acontecer quando há indivíduos que não tenham alguma capacidade ou não tenham alguma orientação sexual padrão na sociedade, mas pode acontecer e não era crime. E este Código Hammurabi é um dos mais antigos e importantes conjuntos de leis do mundo. Foi das primeiras normas e leis que foram criadas a nível mundial, já em 1750 a.C., e também dava alguma garantia às prostitutas e aos prostitutos, então protegia aquela sociedade como ela já estava constituída e não tinha uma criminalização como tal. E o Hammurabi, na altura, foi ele que fundou o Império Babilônico, que expandiu pela Mesopotâmia e destacou-se muito por elaborar leis e normas que seguiram depois cada sociedade e os outros reinos foram alterando. E esse conjunto de leis regulavam as práticas costumeiras para aquele reinado. Eu falo aqui da lei da Hammurabi, não no sentido de aprovar ou desaprovar a homossexualidade, mas no sentido de que foi uma forma de legislação daquela sociedade, com o modo como eles viviam e não criminalizavam a homossexualidade. Mas na Grécia Antiga e na Roma Antiga, era normal um indivíduo adulto ter relações sexuais com um jovem do mesmo sexo. E também o filósofo grego, o Sócrates, também referia que é possível haver amor entre indivíduos do mesmo sexo. E na antiguidade não havia esta imposição de algum comportamento à volta da homossexualidade, principalmente na sociedade egípcia e mesopotâmia, que foram essas sociedades que influenciaram muito a sociedade europeia, a sociedade toda ocidental. E muitos daquilo que é essa sociedade hoje em dia é resultado desta herança dos egípcios e da Mesopotâmia. E as evidências mostram que não há registros assim, não existem muitos registros, mas há túmulos egípcios que mostram do faraó Akhenaton, que tem figuras em que ele está numa relação com um indivíduo do mesmo sexo, e que para aquele período egípcio era normal, era algo significante um homem ter relação com outro homem. E muitas tumbas também podiam ter a relação intersexual, mas também ter a relação homossexual não era problema e era aceitável. Também no tempo do Hammurabi, era normal, era considerável normal o homem ter esposa, mas também ter um amante do mesmo sexo. Outras evidências também que se encontram na mitologia e neste tempo da Mesopotâmia, dos reinos egípcios, é que o homem
podia se divertir tendo relação com outro homem, e que não era algo fora do comum. O Platão também, que é um grego, um filósofo, escreveu numa das suas obras, existem três tipos de sexo: sexo entre dois homens, sexo entre duas mulheres e entre um homem e uma mulher. E nesta mesma obra ele diz que a relação é possível haver relação esposa-esposo, que era considerada o formal e o normal, mas considerava a relação homem como, não como esposo-esposa, mas como uma relação que poderia acontecer dentro de um casamento, ou seja, poderia haver um dos dois, os dois estão juntos, mas um dos dois pode ter uma relação com um outro do mesmo sexo. E também relata-se com a história que em Atenas, homens adultos e adultos poderiam ter relações com indivíduos mais pobres, que não têm condições, e poderem criar condições para esses homens terem relações sexuais. Era aceitável homens mais velhos com garotos, com estrangeiros ou com escravos, no sentido de aí já havia mais essa separação entre que um indivíduo de uma boa classe ia ter relações com aqueles de uma classe mais baixa do mesmo sexo. Mas também há provas significativas de que o relacionamento entre indivíduos do mesmo sexo foi mudando e que começaram a surgir períodos de intolerância, começaram a surgir já à volta da Idade Média, nos séculos XV, nos séculos X, já começou a haver mudança, apesar de que antes de Cristo isso era comum, depois de Cristo também, durante algum tempo, houve esta tolerância. Por exemplo, na Grécia, os homens já eram preparados, que é possível, os adolescentes eram preparados que era possível eles se envolverem com indivíduos mais velhos, como algo de sua preparação para a maturidade. Um indivíduo de 12 a 18 anos, sexo masculino, que ele não devia achar estranho envolver-se com um indivíduo de sexo masculino muito mais velho. E também nesse processo de iniciação da vida adulta, os jovens também eram ensinados sobre várias outras coisas, além desta questão de envolver-se com um indivíduo do mesmo sexo, questões relacionadas com a política, com o governo. Então, tudo isso fazia como algo de preparação para o jovem enquadrar-se na sociedade, porque isso fazia parte do comportamento da sociedade. E, os gregos também, diferente dos romanos, achavam que é normal um homem adulto seduzir um adolescente e poder ter algum contato ou alguma relação com esse jovem. Então, tudo isto são questões que já vinham acontecendo ao longo de várias gerações, no Império Romano, grego, na Mesopotâmia, na Babilônia, na sociedade egípcia. E a história diz que a mudança começou já na Europa em relação à tolerância, em relação a toda essa situação. Mas também fala-se que nos povos africanos, que no Uganda era aceitável o homem ter relação com outro homem, mas desde que o outro homem vestisse-se ou comportasse como mulher, ou seja, dois homens podiam ter relação, mas o outro tinha que ter uma apresentação ou uma veste, um comportamento feminino. Então, era aceitável. Também fala-se que nas ilhas da Oceânia, por exemplo, a relação entre indivíduos do mesmo sexo era condenada se fosse entre homens, mas era permitida se fosse entre mulheres. Na ilha Samoa, por exemplo, a relação de dois jovens não era problema, mas via-se como um período de crescimento e ainda de melhor decisão para os jovens. Já nas Américas, os indígenas aceitavam também, similar à Uganda, que
desde que, se fosse entre dois homens, um dos homens tivesse fosse um travesti no final do dia. Era aceitável, mas não dois homens, todos eles com comportamento, aparência de homens, mas um homem que pudesse ter vestes e comportamentos de mulher. Este era aceitável, este casamento, relação de indivíduos do, do mesmo do mesmo sexo. E também sabe-se que em todas as culturas sempre existiu a homossexualidade. Não é algo novo dizer que okay, nos africanos está a começar a surgir agora, nos europeus surgiu. O que pode ter acontecido é como cada uma das sociedades encarou. Há uma que criminalizou, isso ficou obscuro, há uma que aceitou, isso ficou comum, mas sempre existiu e não é nenhuma novidade. É tão antiga como a própria humanidade, quer dizer, mesmo antes de Cristo, depois de Cristo, sempre existiu a homossexualidade. Em alguns locais foi tratado como algo público, em outros locais como algo que não deve ser discutido. E cada cultura inventou formas de satisfazer a sua sexualidade ou gerir a sexualidade nesse caso. E, por exemplo, no judaísmo e em algumas outras religiões, a questão da relação homem-homem, a questão da sodomia, a relação anal entre um homem e outro homem, já vem de muitos anos e, em vários momentos, isso foi tolerado e foi considerado algo intimamente ligado à sua própria cultura. Então, são vários momentos históricos, antes e depois de Cristo, que isto foi surgindo e alimentando a sociedade. Antes de eu continuar, vimos aqui rapidamente que a história já traz muito disto, o tempo da Mesopotâmia, egípcios, do Império Romano, gregos, os indígenas da América e também algumas culturas africanas que existiu e cada um foi gerindo de acordo com a sua realidade. Mas a questão é, durante muitas décadas, muitos séculos, isso existiu e boa parte, por exemplo, do mundo ocidental e uma parte do mundo africano e americano tolerou já algo que existe há mais de 1000 anos. Então, mas o que é que mudou que no século XIX, século XVIII, também século XX, que houvesse um grande debate e uma grande intolerância? É verdade que agora a questão da intolerância está a mudar. Em alguns sítios, em outros não. Mas por que acham que isto mudou muito, principalmente para nós que estamos em Moçambique e temos uma relação com países europeus e a maior parte da nossa sociedade professa o cristianismo. Alguém tem uma ideia o que é que mudou? Por que mudou? Em que momento mudou toda essa questão de aceitação ou de não criminalização da relação entre indivíduos do mesmo sexo? Alguém tem alguma ideia? Aqui não consigo ver, vou minimizar. Alguém disponível em comentar? Carolina? Se a história mostra que sempre existiu, em alguns locais já considerado virilidade, então por quê que mudou? O que é que mudou? Carolina tem uma ideia? Francis, tem alguma ideia? Acho que o tema está difícil, ninguém tem ideia. Se sempre foi aceito antes de Cristo e boa parte depois de Cristo, o que terá mudado para depois não ser aceito, depois de haver todo o debate atual? Esther entrou agora. Carlos já não está. Milene, tens alguma ideia? Bom, tenho uma certa ideia, sim.
Bom, para mim isto tem a ver com, primeiro, conforme descreveu na história, não, o homossexualismo sempre foi algo secundário, quer dizer, foi uma relação secundária de pessoas que aparentemente eram heterossexuais. Eu penso que à medida que as pessoas começaram a ser mais autônomas, elas quiseram, né, que o homossexualismo, pronto, que a homossexualidade fosse a sua forma de estar normal, né? Foi sempre considerado que é algo secundário, algo transitório, não algo que fosse a vivência normal de alguém. Então, eu penso que uma das coisas foi essas. Primeiro e depois, prontos, né? São hoje eu acho que acredito que são as relações, né, de poder, porque eu entendia, por exemplo, no Código da Hammurabi, um homem que tivesse uma esposa, ainda tivesse relações com um homem, era viril, quer dizer, dominou a todos, dominou uma mulher e dominou um outro homem, né? Do ponto de vista sexual, que é, quer dizer, aquilo só servia para acrescentar algum valor a ele. Então, eu acho que hoje o que mudou é que a afirmação é que o homossexual está a surgir, né? Como se estivesse em primeiro ou que é na vida de alguém. Acho que isso não está a ser aceito, né? Acho que é isso que não está a ser aceito, que alguém assuma que eu agora vou ser homossexual e ponto. É por aí, é minha opinião, né? Ok, obrigado. Alguém mais tem uma opinião? Por que que na história depois houve muita perseguição, houve muita, muita questão contra o homossexualismo? Não agora que há uma campanha para uma campanha ou um movimento, né, de direitos iguais, mas houve um período da história que houve muita perseguição, houve muita, até agora existe, né, muita criminalização. O que aconteceu? Como eu mostrei, a história sempre esteve ligada à homossexualidade, desculpa. E alguém tem uma ideia? O que mudou na história que depois começou a haver perseguições, começou a haver criminalização da homossexualidade, mas muitos locais, principalmente na cultura ocidental, era tolerado, não era criminalizado, era aceitável, era o homem que quisesse ter relação com um homem, uma mulher, era o tal homem viril. Alguém tem uma ideia? Mais alguém? Carlos, tem alguma ideia? Ok, bom, na verdade houve mudança na tolerância. É verdade que o cristianismo começou há muito tempo, mas com o advento do cristianismo, toda a questão de, da universalidade de Deus, a universalidade de Jesus, toda a questão das mensagens do Novo Testamento, e que esta era a mensagem principal do amor acima de tudo, toda a questão teológica, diferente do Velho Testamento, que havia muita questão ligada à vingança, à punição divina. O Novo Testamento, é verdade, trouxe a questão do amor e todos os caminhos, e que o bom cristão deve ser assim e acolá. Então, com, com toda o crescimento do cristianismo na Europa e ao nível do mundo, já na Idade Média, no século V a XIV, a igreja foi ganhando mais poder. O cristianismo foi tendo mais papel ao nível das sociedades, dos governos, das lideranças, nos vários reinos que foram neste tempo. E, logicamente, a igreja posicionou-se que era espiritualmente contra a relação do mesmo sexo. Por quê? Porque ela não ia gerar procriação. Estamos a voltar à questão do Gênesis. Criou o homem, a mulher, e depois tiveram filhos, depois popularam a terra. Então, a posição da igreja foi qualquer orientação sexual que é contra a procriação, a igreja assumiu que esta está contra aquilo que são
os livros, está contra aquilo que são as orientações divinas. E também foi um pouco paradoxo nesse tempo, porque se for a ver, eu falo do século 5 a 14 depois de Cristo, quer dizer, do século 1 a 4, que existia a igreja cristã, existia a religião cristã. Isto foi tolerado, quer dizer, durante 5 séculos esteve lá a religião, esteve lá a homossexualidade, isto não foi combatido como foi do século 5 a 14. Mas por que do século 5 a 14? Foi no momento que os europeus já eram maioritariamente cristãos. Esse é o primeiro aspecto. A Igreja Católica Romana já tinha um domínio religioso total, já tinha domínio sobre o Império Romano, sobre a sociedade, e já dirigia como deve a sociedade, como deve ser o comportamento das pessoas. Então foi esse momento que a Igreja começou a impor aquilo que era a sua visão do comportamento humano, a sua visão de como deve ser o cristão e a sociedade com base no que está nas escrituras. Também foi nesse período que o Papa, que é o Papa até hoje, o Papa era o dono de tudo, era o Deus na Terra, era aquele que possuía todo o poder religioso e político. Diferente de agora, que temos o Vaticano, a situação diferente, mas naquele tempo o Papa, além de ser a imagem religiosa, também era a região política nesse tempo medieval europeu. E também, nos séculos 11 a 12, já havia alguma disputa entre várias religiões, e a igreja e a religião cristã estava mesmo numa luta de se impor. Também foi no mesmo período, na Idade Média, que houve toda aquela questão de inquisições, combater os infiéis, combater aqueles todos que são contra a igreja, e punir, e criar legislações para punir aqueles comportamentos desviantes. Também foi nessa altura que a própria Igreja Católica tomou a herança da religião cristã e não permitia que houvesse qualquer outra religião. Então, tudo isto, a questão do poder da Igreja, fez com que a Igreja também influenciasse na política, nas leis, no comportamento da sociedade e na aceitação da homossexualidade neste período, na Idade Média. Foi aí que começou a haver toda a questão de que as missas deviam ser em latim, devia haver imagens, devia toda aquela questão que você veja a Igreja Católica e a religião cristã. Então, começou toda esta questão das uniões homossexuais devem ser combatidas. E toda a questão da sodomia, ou seja, a relação anal entre um indivíduo do sexo masculino é crime. E também a Igreja começou a comandar todas essas mudanças políticas em vários países, de modo a haver criminalização, toda essa questão de olhar a relação entre homem e homem como pecado. E foi neste tempo da Idade Média que começou a haver desenvolvimento urbano, as sociedades ocidentais começaram a desenvolver a burguesia e que também já havia mudança no comportamento da sociedade. E a igreja tinha que agir. As cidades desenvolviam, as pessoas começavam a querer ter outras opções sexuais e a igreja também teve que agir e ter formas de controlar essas liberdades sexuais, toda essa questão de indivíduos quererem ter as suas opções. Foi quando começou a haver toda esta questão de mudanças de atitudes e questão de tolerância, que é diferente do que havia antes do século V. E tudo isto olhando sempre a questão da construção da família e da procriação como uma questão divina, que é os mandamentos que Deus deixou. E também foi nesta altura que houve muitas perseguições, houve muitas punições contra as uniões homossexuais, e também eram chamados homossexuais como invertidos, e também houve a classificação diz como doença, a procura de tratamentos que envolviam psicoterapias ou várias outras medidas para tentar combater isto que era considerado doença já nesta altura do século V, século XII, e depois foi seguindo até o século XIX. E todo este sistema de controle social, com perseguição e tratamento diferenciado, foi moldando a sociedade de como é que deve olhar para a questão da homossexualidade,
e como as leis, a própria justiça, isso influenciou vários países para as posições que cada um tem, tem tomado. Então, tudo isso foi influenciando vários países nas suas posições, e também os cristãos, lógico, que são seguidores da religião. E até 1967, por aí, muitos desses casos continuaram em vários países. Olhando mesmo para a questão do cristianismo e a volta da homossexualidade, e é verdade que a Bíblia é o documento mãe que rege tudo que está relacionado com a cristianidade, está relacionado com tudo aquilo que deve ser a imagem do cristão. Tem vários mandamentos em Mateus, que amarás o teu Senhor, o teu Deus, todo coração, todo entendimento. Então, todo amor ao único Deus, toda a questão de respeito aos mandamentos, isto tanto no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, toda a questão do perdão, são todos esses ensinamentos que são evidenciados na Bíblia. Também é verdade que existem muitos princípios que norteiam a relação entre um homem e uma mulher, questões de como um deve tratar o outro, e como os cristãos conservadores também dizem que a Bíblia é a reveladora da palavra de Deus, e tudo tem que ser seguido à letra. Não se pode desviar daquilo que está escrito na Bíblia, e que também em várias cartas do apóstolo Paulo faz referência a toda esta questão de seguir aquilo que Deus orienta. Então, mas não existe frases concretas. É verdade, temos aqui no slide alguns versículos, mas são versículos que discute-se muito, que será que é proibição ou é condenação ou uma orientação, que nos dias atuais, dependendo se for uma corrente cristã conservadora, uma corrente cristã, entre aspas, chamada de integrada, igrejas que se chamam de integradas, isso pode ser negável ou aceitável, porque estava no Antigo Testamento e não deve ser considerado, deve ser considerado no Novo Testamento, mas também no Novo Testamento tem algumas passagens que chamam a atenção a questão da relação entre indivíduos do mesmo sexo. E muitas dos pontos levantados começam, por exemplo, aí como estamos a ver no Levítico, que usa-se o termo de abominação. Esta questão da abominação, como relações entre parentes próximos, entre indivíduos da mesma família, um irmão, uma irmã, entre uma mãe e um filho. E também no Levítico levanta essa questão de tratarás com o homem como se trata com uma mulher, é a abominação, em que, interpretando de uma linha geral, proíbe a atividade homossexual. Também é referido em outros textos que aquele que comete a abominação deverá morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Então, isso para levantar que esta posição que a igreja teve desde o século XV, acho que assumiu a partir do século V, depois foi seguindo para os outros séculos, estão muito baseados com esta questão do conservadorismo e a interpretação da Bíblia como uma palavra-mãe. E esta palavra abominação é uma arma poderosa neste movimento de aceitar ou não aceitar o homossexualismo. E este é usado como uma das principais argumentos pelos cristãos quando é para condenar os atos homossexuais. É uma abominação, é algo impuro, é algo que viola as regras da pureza, é algo que viola as regras que Deus deixou para serem cumpridas pelos cristãos. Então, Deus nos Levíticos promete separar os puros dos impuros. Então, os puros vão para um lado, os impuros para o outro lado. Vai separar a ave pura do impura. E recomenda a todos aqueles seus seguidores que não se tornem impuros. Isto é usado também como esta separação do homossexual e do heterossexual. Este homossexual é abominável, é impuro. Como escreve
os levíticos. Esta questão toda a problemática de separar puro do impuro é usada muito nesta questão de aceitação ou negação da homossexualidade. Ainda no Levítico, este aspecto de proibir o ato sexual entre homens, entre indivíduos do mesmo sexo, e este aspecto quer se transmitir em todos os outros livros que vão relatando a punição do impuro, a punição daquele que não respeita os mandatos do Antigo Testamento. Bom, já no Novo Testamento, o Novo Testamento é um pouco diferente, mas traz também toda esta questão de lembrar a todos os cristãos que não devem ser incorruptíveis perante a Deus. Queremos um homem que não seja corruptível, desculpe. Queremos um homem que não seja devasso, não seja adúltero, não seja efeminado, não seja sodomitas, o que é sodomitas, que pratica sodomia, que tem relação homem-homem, não seja ladrão. Então, todo este homossexual é agregado de todos aqueles impuros, desde os ladrões, os bêbados, os caluniadores, os adúlteros. Então, o homossexual também entra neste grupo daqueles que fazem parte dos impuros, dos incorretos, dos devassos. E toda esta questão alimenta toda esta intolerância religiosa, a homossexualidade, e a Bíblia usando os cristãos ou todos que não concordam usam essas passagens da Bíblia como um motivo de não aceitar e também de fundamentar todo este movimento de não aceitação. É preciso entender também que a questão da homossexualidade, como discutimos antes, é antiga, mas dependendo de como cada sociedade geria, podia ser aceitável ou não aceitável, ou podia ser algo que ninguém criticava nem condenava, mas deixavam que cada indivíduo optasse pelo seu prazer, pela sua escolha e vivesse com as escolhas que aceitavam, mas não era necessariamente algo condenável. E lembrando que também durante o cristianismo, que influenciou também o Império Romano, a questão da homossexualidade não foi muito debatida nos primeiros séculos, mas à medida que isto foi mudando, que o cristianismo dominou os vários impérios e sociedades europeias, isto foi mudando, que o cristianismo foi tendo mais influência sobre o que era decidido sobre a sociedade. A questão mesmo da homossexualidade é como a questão da criação, do surgimento do cristianismo. É algo que não pode haver dúvida para a questão que só existe um Deus, que este Deus deve ser adorado, assim como olha a homossexualidade como algo que deve ser considerado impuro, que deve ser banido, porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, e este homem e esta mulher foram estes que popularam a Terra, são biologicamente distintos, e apesar de terem sido criados da mesma carne, são diferentes, e são estes que multiplicaram e povoaram a Terra. E também o cristianismo postula que a criação começou com uma relação heterossexual. Tudo começa com heterossexualismo. Então não há espaço para o homossexualismo. E esta heterossexualidade é o padrão. Começou com Adão e Eva, este é o padrão que toda a sociedade deve seguir. Deus, quando criou, depois de 7 dias, 7 noites, o homem e a mulher, este padrão que deve ser seguido na sociedade. E que para um relacionamento conjugal, o cristão tem que aceitar uma relação entre homem e mulher, que é a imagem daquele primeiro casal que surgiu. Então, tudo isso vai fundamentando todo este movimento, toda esta negação da homossexualidade. Também é importante lembrar que, em algum momento, sempre houveram controvérsias à volta desta
tolerância ou intolerância cristã, que mesmo no Império Romano, antes desta maior dominância do cristianismo, havia tudo aquilo que falamos dos burgueses terem relações aceitáveis com indivíduos de baixa classe social, ter homem e outro homem era aceitável dentro mesmo da burguesia, do império. Havia toda esta questão do homem ter relação tanto com a mulher como contra o homem. Em algum momento foi tolerado durante algum tempo, mas depois mudou à medida que o cristianismo foi assumindo maior protagonismo e maior preponderância política, não só religiosa, mas também como política. E foi aí onde começaram a haver as mudanças das leis e toda aquela questão. Voltando ainda à questão do Antigo Testamento, dos Levíticos, da questão da abominação, no Levítico também levanta a questão da morte e do sangue. Isto também alimenta todo este extremismo ou intolerância que em algum momento pode ser usado para alguma violência física contra aqueles que têm a opção homossexual. Também tem outras passagens que não estão necessariamente ligadas ao homossexualismo, mas sempre levantam a questão da iniquidade, dos iníquos, dos rebeldes, dos impuros, dos ímpios, pecadores, profanadores, assassinos. Não todos eles são colocados no mesmo grupo daqueles que não são aceitáveis perante a Deus. E todas essas denominações no qual enquadra-se o homossexualismo vão afetando e legitimando toda a repudiação das relações homoafetivas, bloqueando qualquer possibilidade do homossexual ter acesso às igrejas, ser um indivíduo que, se for à igreja, não vai ter herança da vida eterna, porque está naquele grupo dos assassinos, dos ímpios, dos devassos, dos profanadores, dos ladrões. Então acaba se enquadrando tudo no mesmo saco. E os dilemas ainda vão até hoje, além da ordem social, mas também tem a questão psicológica. Isto acaba afetando o homossexual como alguém que é estigmatizado, é violentado por todas essas posições sociais que controlam a moral, que controlam o comportamento sexual, que difundem mensagens de que o cristão deve repulsar e deve se afastar, deve procurar uma outra convivência fora de indivíduos com essas condutas. Toda esta questão tem um peso psicológico neste indivíduo que está problematizado. Também há ainda grupos conservadores que disseminam ódio contra todas as outras formas que não sejam direitos sexuais e não aceitam isso como indivíduo da sociedade, como indivíduo que tenha alguma inclinação ou aceitação minoritária, mas que está dentro da sociedade, e vão promovendo estas alterações. É verdade que há algumas mudanças na sociedade, algumas igrejas também são chamadas como igrejas inclusivas, que vão aceitando, vão mudando este paradigma, todo este dilema, vão aceitando que isto é algo dentro da sociedade, foi algo que sempre existiu, mas o que deve fazer é acolher e incluir os indivíduos na sociedade. Então, tudo vai depender do peso, da posição que o cristianismo tem e aquele cristianismo como é que influencia nas decisões de cada país. Não quero aqui dizer o que é certo ou errado, mas quero deixar essa pergunta para 2, 3 ou 4
das pessoas que estão aqui, qual é o seu posicionamento? O que daquilo tudo que discutimos, questões históricas, as mudanças na história sobre a tolerância, toda a questão do fundamento bíblico, do Novo e do Antigo Testamento, toda a questão da discriminação, da qualificação da homossexualidade da parte cristã e toda a questão da sociedade que foi sempre foi aceitável em algum momento, depois mudou. Qual é a sua visão? Qual é a sua posição? Como interpreta toda essa questão da homossexualidade? Algum voluntário para falar a sua opinião real? Sabemos que esse assunto alguns não gostam de tomar a posição, porque ter receio de serem mal interpretados, mas é uma oportunidade de discutirmos, ninguém tem razão, mas cada um deve ter seu posicionamento firme da relação a isso. Algum voluntário? Não consigo ver se tem mãos aqui, vou minimizar. Ok, veja a mão do Franes. Franes, por favor. Alô? Viu a mão do Franes, mas estou a ver que já baixou. Nelson? Boa noite a todos e a todas. Quero em primeiro lugar agradecer ao Dr. Eden pela excelente apresentação. Não conhecia esse lado do Dr. Eden e iria lhe colocar uma proposta que o futuro doutoramento fosse em teologia. Mas tudo bem, não é a questão. Antes que continuasse, gostaria de saber se estou audível. Desculpa. Sim, consigo ouvir, pode falar. Sim. Então, muito obrigado. Estava a dizer que iria propor para a doutora Eden que a futura formação ou futuro doutoramento fosse em teologia, porque sinto que tem muitas habilidades de respeito. Enfim, meu posicionamento, como tenho fundamentos bíblicos, sempre tenderei a ter um fundamento, ou minha abordagem ser mais na visão bíblica a respeito da temática em questão, e faria também das palavras do Dr. Eden as minhas em relação a esta temática. Desde o princípio, a abordagem logo desde o princípio, conseguimos ver qual era o propósito da criação, que Deus criou o homem, assim como a mulher, com o objetivo principal, fazer uma família, e ao fazer uma família que enchesse a terra, era o plano de Deus que a terra fosse habitada pelos seres humanos, ou enchesse a terra através da sua procriação. E com o passar do tempo, o Dr. Eden acabou fazendo também menção à questão histórica, que nós bem sabemos, através da união do Estado e a religião, nesse caso a igreja, começamos a ver a introdução de alguns outros conceitos sobre a vida cristã, que não poderia ser tão conservadora quanto se pensava ser. Me refiro a isso da idade medieval. De lá para cá, essas orientações temos recebido e tem surgido vários outros movimentos religiosos que têm mais tendência mais liberal do que conservadores. Os conservadores continuam sendo os mesmos, mas os que têm surgido como movimentos religiosos, alguns deles têm tendências mais liberais, não conservadoras. E, como disse logo desde o princípio, o meu fundamento é mais bíblico, então eu acho que ir contra aquela que foi a orientação de Deus sobre a procriação, instituição de família, por aí, etc., eu encaro como se fosse uma posição errada daquilo que era o plano de Deus. Sem querer me alongar e para também deixar espaço para outros
participantes, gostaria de terminar por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado. Talvez já fazer uma pergunta ao Nelson. Vimos só dessa questão do fundamento bíblico, mas como é que acha que deve ser? Porque um dos grandes debates é: deve ser crime? Deve ser um motivo de não permitir, por exemplo, a citação na igreja? Como é que acha que devia ser? Ou que tem que ser? Muito bem, muito obrigado, doutor, pela questão. Nas sociedades mais orientais, que predominam muito a religião islâmica, hindu, por aí outras religiões, mas muito mais conservadoras, até mais do que o cristianismo, as pessoas com essas orientações sexuais, homossexuais, são condenadas à morte. Nessas outras religiões orientais. Mas nós temos um pouco do Ocidente, um pouco do Oriente, tanto que o nosso Estado é um Estado laico, que até certo ponto acaba aceitando um pouco de todas as religiões que existentes. E por outro lado também, nós como, entre aspas, somos cristãos, temos o conceito do amor de Deus para com todos. E nós aceitamos as pessoas tal como elas são, mas o nosso dever é falar para as pessoas o que é certo diante de Deus e o que é errado. Então, considerar como crime estaria a maliar a um contexto mais oriental, a um posicionamento mais oriental de que pessoas como essas devem sofrer a morte ou devem ser presas, por aí, etc, etc. Então, o que nos move como cristãos é o amor de Jesus, aceitar essa pessoa com o amor de Deus e, por via disso, apresentar a verdade de Deus sobre aquilo que deve ser, aquilo que é o plano de Deus e aquilo que a pessoa deve seguir como regra de vida. Então, aceitar estou a ser repetitivo, aceitar como crime ou considerar como crime, acho que não pode ser não é meu posicionamento a respeito. Mas devemos aceitar essas pessoas, apresentar a orientação divina e a pessoa cabe aceitar ou não. Mas o contexto, trazendo mais um comentário mais sucinto. Ok, obrigado. Alguém mais quer espelhar o seu posicionamento? Em vez de ficarmos a falar nas esquinas, é melhor sermos abertos. Não estamos aqui para defender quem tem razão. As comunitárias, por causa destas orientações de homossexuais. Então, aceita-se verbalmente, né? Como se diz na gíria popular, só para inglês ver, mas ao fundo, pessoas como essas, num determinado grupo, ou num determinado grupo de conservadores religiosos, essas pessoas acabam sofrendo uma exclusão. Então, o amor de Jesus está a trazer vários comentários, vários pontos, e estou a misturar, você pode paralhar um pouco, mas o amor de Jesus nos move, mas o amor de Jesus nos move a aceitar essas pessoas, mas por outro lado existe o egoísmo humano, o contexto humano, a tendência humana de excluir esta pessoa. Então, este é meu comentário. Não iria olhar como uma proibição, como crime, mas essas pessoas devem saber qual é a orientação divina e seguirem essa aqui é a orientação divina. Obrigado, doutor. Ok, obrigado. Alguém mais quer espelhar o seu posicionamento em relação à homossexualidade? Sim, doutor. Boa noite. Fiquei um pouco fora da conexão por questão mesmo de rede. Não está muito boa. Mas, bom, indo ao contexto que estamos aqui a tratar, bom, eu acho que criminalizar como tal, eu acho que estaríamos a ser muito cruéis ou punitivos demais. Tendo em conta que estamos dentro de uma sociedade em que todo indivíduo é livre. Os direitos humanos são iguais para todos.
independentemente da sua escolha, da sua religião. Essa é a primeira questão. Mas quando vamos olhar para a parte religiosa, a própria religião já condena isso, como estávamos a ver aí no Levítico. Né? A Bíblia já tem seu posicionamento com relação a esta prática, né? Se assim podemos considerar, que não se aceita, segundo aquilo que são as escrituras sagradas, homem tem que ser com mulher para a procriação e povoar o mundo. Então, quando se aparece com uma condição de igual sexo, estamos a contrariar aquilo que são as escrituras sagradas. Então, como meu posicionamento, eu, não sou a favor, sim, desta prática, mas também não condeno quem está lá, porque não cabe a mim julgar ou deixar de julgar quem quer que seja de acordo com a sua orientação. Muito obrigado. Ok, obrigado. Alguém mais? Ok, alguém? Ou podemos considerar fechado os comentários? Ok, obrigado a todos pela participação. Espero que tenham conseguido aprender. Começamos pela história e depois fomos para as questões da mudança ao longo do tempo, com o peso do cristianismo e todos os aspectos que funcionam o cristianismo. O vídeo estará disponível no YouTube. Poderão encontrar este vídeo gravado no YouTube com os pontos históricos de toda a questão que aqui discutimos. E gostaria de desejar a todos um bom dia. E muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigada.